No rico cenário de personagens bíblicos, nenhum captura a mistério e atrativo como Melquisedeque. Esse enigmático personagem, que se encontra nas páginas de Gênesis e ressurge no Novo Testamento, no livro de Hebreus, oferece um estudo fascinante em interpretação bíblica e reflexão teológica. A Bíblia está repleta de figuras notáveis, como Moisés, o grande libertador, Davi, o homem segundo o coração de Deus, Abraão, o pai de muitas nações. No entanto, nenhum deles detém o mesmo mistério profundo de Melquisedeque. Sua breve, mas significativa, aparição sugere uma grandeza subjacente que o envolve em um véu de intriga que persiste até hoje. À medida que percorremos as narrativas sagradas das Escrituras, encontramos uma série de personagens cativantes, desde o firme Abraão até o devoto apóstolo Paulo. No entanto, talvez um dos personagens mais misteriosos e emocionantes de toda a Escritura seja Melquisedeque. Esse personagem elusivo, que foi rei e sacerdote, aparece quase que inesperadamente e desaparece rapidamente, deixando-nos com mais perguntas do que respostas. Ao contrário de outros personagens bíblicos cujas vidas e feitos são detalhados em grande extensão, a história de Melquisedeque é breve, e essa brevidade apenas realça o enigma que o envolve. No entanto, dentro dessa narrativa sucinta, a importância de Melquisedeque na história geral da fé é inegável. Isso desperta a curiosidade e o interesse de teólogos e crentes. Quem foi Melquisedeque e por que nós, seguidores de Cristo, devemos nos importar com ele? São essas as questões que vamos refletir hoje. Melquisedeque, cujo nome significa Rei da Justiça, aparece pela primeira vez no livro de Gênesis, capítulo 14. A narrativa nos diz que ele também era o rei de Salém, ou o rei da paz. Esse rei não era apenas um governante, mas também um sacerdote do Deus Altíssimo. Há um encontro fascinante entre ele e Abraão. Após uma batalha cansativa, Abraão encontra Melquisedeque, que o abençoa. Em resposta, Abraão dá a Melquisedeque o dízimo de tudo o que tem. Por que isso é importante para nós? Essa interação estabelece um precedente ou exemplo de reconhecimento da autoridade de Deus por meio do sacerdócio, muito antes do sacerdócio levítico ser estabelecido. Além disso, é significativo porque é raro encontrar alguém na Bíblia que tenha desempenhado os papéis de rei e sacerdote, que normalmente eram separados. Mas a história de Melquisedeque não termina em Gênesis. Os escritores de Hebreus retomam a história dele e comparam Melquisedeque a Jesus Cristo. É aqui que começamos a compreender o significado tipológico de Melquisedeque. Um tipo é um modelo, precursor ou exemplo que prefigura algo que virá mais tarde. Melquisedeque, em seu papel de rei e sacerdote, serve como um tipo de Cristo. Assim como Melquisedeque, Jesus desempenha o duplo papel de rei, o rei dos reis, e de sumo sacerdote. Essa analogia é mais profunda, já que tanto Melquisedeque quanto Cristo são figuras de paz e justiça. A grande questão que se coloca é se Melquisedeque e Jesus são a mesma pessoa. A resposta não é simples, pois não há uma declaração bíblica direta que identifique explicitamente Melquisedeque como Jesus Cristo. Alguns podem argumentar que ele foi um indivíduo único, um rei e sacerdote humano que demonstrou como o Messias seria. Por outro lado, alguns cristãos acreditam que Melquisedeque foi uma aparição pré-encarnada de Jesus Cristo, uma teoria conhecida como cristofania. Uma cristofania é um tipo específico de teofania em que se acredita que o pré-encarnado Cristo, Jesus, antes de sua encarnação como ser humano, tenha aparecido. Essa ideia é derivada de Hebreus 7:3, que descreve Melquisedeque como sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida. Assemelhando-se ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre.
Essa descrição sugere algo sobrenatural sobre Melquisedeque, algo que vai além da vida ou linhagem humanas típicas. Portanto, a crença de que ele poderia ser uma aparição antecipada de Jesus é plausível. Imagine Abraão, após uma batalha exaustiva, encontrando e prestando homenagem não a qualquer rei e sacerdote, mas ao Senhor Jesus em pessoa. No final das contas, a identidade de Melquisedeque pode permanecer um mistério. Se ele foi um ser humano excepcional ou uma figura divina, sua importância em nossa fé persiste. Ele nos mostra uma imagem clara do que Cristo é e dos papéis que ele desempenha. Melquisedeque serve como um lembrete atemporal do sacerdócio eterno de Cristo, de sua realeza e da paz e justiça que ele traz. Lembrem-se, amados, que ao compreender o mistério de Melquisedeque, aprofundamos nosso entendimento de Jesus Cristo, nosso Rei e Sumo Sacerdote. Hebreus 4, 15, 16 nos diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de alcançarmos misericórdia e encontrarmos graça para auxílio em nosso tempo de necessidade. Compreender Jesus como nosso sumo sacerdote é fundamental, pois destaca seu papel único na mediação entre a humanidade e Deus. Quero destacar 2 pontos importantes. Primeiro, Jesus Cristo é o nosso mediador. O conceito de mediador é central para a compreensão do sacerdócio do Antigo Testamento e continua no Novo Testamento com ainda mais profundidade na pessoa de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote atuava como mediador, fazendo a ponte entre um Deus santo e o seu povo pecador. Isso era necessário porque as pessoas não podiam se aproximar diretamente de Deus devido ao pecado. O sumo sacerdote, depois de passar por rituais de purificação e vestindo roupas sagradas, oferecia sacrifícios de animais em nome dos israelitas. Esses sacrifícios eram um meio de expiação temporária, não de apagar completamente os pecados. O sacerdote intercedia, orando em favor do povo e pedindo a misericórdia de Deus em seu nome. No entanto, o próprio sacerdote era humano e também precisava oferecer sacrifícios por seus próprios pecados. Esse sistema era um lembrete constante da barreira que o pecado criara entre Deus e a humanidade e das necessidades de uma solução perfeita e permanente. No Novo Testamento, vemos essa solução realizada em Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote. Jesus age como mediador entre a humanidade e Deus de uma maneira que supera o sacerdócio do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo coloca de forma concisa em 1 Timóteo 2:5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Jesus, sendo plenamente Deus e plenamente humano, faz a ponte de maneira perfeita. Ele é santo e sem pecado como Deus, mas também entende nossas lutas e tentações como ser humano. Como mediador, Jesus não oferece o sangue de animais para expiar nossos pecados. Em vez disso, ele ofereceu a si mesmo como o sacrifício perfeito de uma vez por todas. Sua morte na cruz fornece o meio para a humanidade ser reconciliada com Deus. Ao contrário do sumo sacerdote, que precisava fazer sacrifícios contínuos, Jesus fez um sacrifício único que é suficiente para sempre. Sua morte e ressurreição abriram o caminho para nos aproximarmos de Deus diretamente. Agora, quem quer que você seja, onde quer que esteja, você pode se aproximar de Deus. O segundo ponto é a empatia do sumo sacerdote Jesus Cristo. O conceito de empatia, no contexto de Jesus e seu papel como nosso sumo sacerdote, é uma parte extraordinária de nossa compreensão cristã. Empatia refere-se à capacidade de entender e compartilhar os sentimentos dos outros.
Quando dizemos que Jesus é empático, queremos dizer que ele tem uma compreensão profunda de nossas experiências humanas, incluindo nossas dores, alegrias, lutas e tentações. Portanto, diante das provações e tribulações da vida, ninguém pode olhar para os céus e dizer: Deus, você não entende o que estou passando. Pois, de fato, por meio de Jesus Cristo, ele entende. Ninguém pode acusar Deus de estar distante ou indiferente, alegando que ele não compreende a condição humana. Porque, na verdade, por meio de sua encarnação, Jesus, nosso sumo sacerdote, experimentou intimamente nossa jornada mortal. Como Hebreus 4,15 nos assegura, porque não temos um sumo sacerdote que não pode compadecer-se das nossas fraquezas. Pelo contrário, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. A comunhão que podemos ter com Jesus Cristo é profundamente pessoal e íntima, precisamente porque ele trilhou o mesmo caminho terreno que trilhamos. Ele experimentou nossas alegrias e tristezas, enfrentou nossos desafios e tentações e respirou o mesmo ar que respiramos hoje. Essa empatia divina é o alicerce de nossa fé, uma fonte de conforto e uma luz de esperança. Jesus, sendo totalmente divino, assumiu uma forma humana e, ao fazê-lo, experimentou a vida como nós a vivemos. Ele nasceu em um ambiente humilde, cresceu aprendendo um ofício e enfrentou os desafios cotidianos que as pessoas comuns enfrentam. Ele conheceu a fome, o cansaço, a rejeição, a alegria, a amizade, a tristeza, a traição e a morte. Jesus foi tentado de todas as formas como nós, mas ao contrário de nós, nunca pecou. Ele obedeceu perfeitamente à vontade de Deus, mesmo diante das tentações mais extremas. Por causa dessa experiência, ele é capaz de simpatizar com nossas fraquezas. Ele compreende nossas fragilidades e falhas, não de forma distante ou como um conceito abstrato, mas com base em experiências reais. Esse sumo sacerdócio empático de Jesus é incrivelmente reconfortante. Significa que, quando nos aproximamos de Deus em oração, não estamos falando com um Deus distante e indiferente, mas com alguém que compreende profundamente o que estamos passando. Isso dá um novo significado a versículos como Isaías 43:2. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Essa passagem nos assegura da presença constante e da proteção de Deus em tempos de provações e tribulações. Ela oferece conforto e encorajamento, lembrando-nos de que não estamos sozinhos em nossas lutas. Com nossa compreensão da humanidade de Jesus e de suas experiências na Terra, essa promessa se torna ainda mais poderosa quando enfrentamos as águas metafóricas e o fogo da vida. Por meio desses momentos de perda, angústia, incerteza ou dor, sabemos que Jesus, nosso sumo sacerdote, não é apenas um observador distante, mas alguém que compreende profundamente o sofrimento humano, pois ele mesmo passou pelo fogo e saiu ileso. Ele experimentou a fome, o cansaço, a rejeição, a alegria, a tristeza, a traição e a morte. Ele respirou o mesmo ar que respiramos e sentiu nossas dores. Essa empatia divina é a base de nossa fé e nos dá coragem e força para enfrentar nossas provações. Afinal, temos um Salvador que compreende nossos problemas e intercede em nosso favor. Além disso, essa empatia destaca o profundo amor de Jesus por nós. Ele estava disposto a suportar as provações da vida humana e a dor da cruz para criar um caminho para nós, termos um relacionamento com Deus. Como ele experimentou nossas lutas e tentações, ele está perfeitamente equipado para nos conceder a ajuda e a graça de que precisamos. Como Hebreus 4:16 nos encoraja. Aproximemo-nos, portanto, com confiança do trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajudar em tempo de necessidade. Conhecer Jesus como nosso sumo sacerdote empático nos proporciona um profundo conforto e confiança à medida que navegamos em nossa jornada terrena.
Assim como Melquisedeque intercedeu por Abraão, Jesus, nosso sumo sacerdote, intercede por nós. Ele se tornou o sacrifício perfeito e final pelos nossos pecados, abrindo o caminho para nos aproximarmos de Deus diretamente. Agora, quem quer que você seja e onde quer que esteja, você pode se aproximar de Deus com confiança e encontrar a graça e a misericórdia de que precisa em seu tempo de necessidade. Em resumo, Melquisedeque e Jesus, o sumo sacerdote, são figuras cruciais na história da fé. Melquisedeque, com seu papel de rei e sacerdote, fornece um tipo ou prefiguração de Cristo que desempenha esses papéis de maneira perfeita. A questão de saber se Melquisedeque e Jesus são a mesma pessoa permanece um mistério, mas sua importância perdura. Ambos nos mostram uma imagem clara de quem Cristo é e dos papéis que ele desempenha como nosso sumo sacerdote e rei eterno. Essa conexão nos leva a uma compreensão mais profunda do papel único de Jesus e incentiva um relacionamento pessoal mais profundo com ele.